Olá, gente! Muito bom ver vocês mais uma vez. Mais uma hora do café com Marilene Esperança. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a minha querida amiga Fernanda Pimenta, da Casa Rara, uma mulher incrível, uma mulher forte, batalhadora, que eu admiro muito. Muito obrigada, Fernanda, por participar desse momento com a gente. Eu que agradeço o convite, Marilene. Fiquei muito surpresa, inclusive, com o convite. Tudo que você falou para mim, eu sinto em dobro por você. Eu tenho uma admiração muito grande pela mulher que você é, pela sua luta. Eu lembro quando eu te conheci, assim. Aliás, a gente se conheceu por um grupo de WhatsApp, que eu me lembro, né? É verdade. Foi. Eu estou muito feliz de estar aqui, Marilene, mesmo. Estou tremendo, mas estou Fica muito feliz de estar aqui. fica tranquila. É só um bate-papo mesmo, para a gente se conhecer um pouco mais e poder apresentar um pouco sobre a nossa história de vida, sobre o nosso trabalho para as pessoas, porque a gente que trabalha com acolhimento, que trabalha ajudando pessoas, eu acho que, por mais que a gente viva momentos de dor, momentos de dificuldade, como qualquer pessoa, eu acho que a gente precisa passar para as pessoas que a vida não é feita só de dor, né? Não, E que tem sempre alguém sentindo uma dor a mais. Então a gente pode abraçar, pode acolher. Bom, Fernanda, eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar, para falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o que você entende de doença rara, o que você tem, qual é a sua situação, o que você ficar à vontade para falar também. Se apresente. Então vamos lá. Meu nome é Fernanda, eu sou fisioterapeuta há 22 anos. Eu tenho um diagnóstico de uma doença que tem pessoas que consideram ela rara, tem pessoas que não. Eu tenho lúpus eritematoso sistêmico, como eu disse, diagnosticado há 30 anos, e muitas pessoas elas se assustam, né? Quando falam assim, nossa, mas isso tudo isso tudo. Eu hoje, meu trabalho é como gestora da Casa Rara, que é um nicho da casa típica, né? Nós fazemos acolhimento de pessoas, de famílias com síndromes e doenças raras, Casa Rara, e a Casa Típica faz acolhimento e atendimento de pessoas com deficiências, ou seja, a gente abraça quem chega lá. Você não precisa ter nenhuma deficiência, nenhuma síndrome. Se você chegar lá e quer um colo, a gente vai dar. Vai encontrar o colo. Vai encontrar. A gente vai fazer isso. É uma casa de amor, né? Exatamente. Ela foi criada, ela foi pensada dessa forma. Dessa forma. É assim que a gente faz. E quando eu comecei, eu me lembro, como eu disse, né, eu tenho uma formação de 22 anos de fisioterapia. Quando a gente é fisioterapeuta, a gente trabalha muito com toque, né? O tocar, o movimento, a gente. Não sei, essa é a minha visão, né? Como profissional. Eu comecei com adultos em UTI, depois eu fui para o ambulatório e comecei a trabalhar com crianças. E depois adultos e crianças, foi misturando. E a reabilitação, né? Quando você reabilita alguém para o mundo, você reabilitar alguém, você dar uma esperança para uma pessoa, né? Mudar a vida da Você pessoa de muda. verdade. Né? Porque você vai transformar o mundo daquela pessoa. E a gente, quando trabalha desse jeito, a gente acolhe aquela pessoa e mostra para ela o valor que ela tem. Então, se hoje eu sou uma ativista pelos direitos das pessoas, a saúde, a saúde, o direito de ter vida, de dizer assim, não, olha, grita porque você tem esse direito, e você vai ver, direitos humanos, direito à saúde, direito a acesso, direito à inclusão, né? Direito à vida, né? A vida, né? Aliás, isso é constitucional, né? É Tá escrito verdade. na Constituição, né? Então, eu sou uma ativista mesmo. Já fui pra rua, já fui com cartaz, já fiquei acampada em frente ao STJ lá em Brasília, num frio danado. Já fiz essas coisas assim. Então, é isso que eu faço. Não sei se estou fazendo muito bem ultimamente, não, mas eu faço. Está fazendo sua parte. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, né, a gente já tá ganhando muito, né?
Fernanda, fala para mim, durante todos esses anos, não sei quando você recebeu, se foi tardio, se foi muito tempo, eh eh, o seu diagnóstico, né, do lúpus, mas quais foram os desafios que você enfrentou na sua vida por conta do lúpus, por conta de uma doença rara? Então, há 30 anos atrás não se tinha muito conhecimento do que era o lúpus, né. Eu digo aqui no Brasil porque não tinha, né, tudo que eu sabia, que meus pais, a minha família sabia, era tudo que vinha, como a gente diz, uma amiga minha, da América, Uhum. né, que vinha dos Estados Unidos. Desafios inúmeros, porque a gente não sabia o que que era o tratamento, como é que tratava, como é que fazia, o que que acontecia. E foi em uma fase, não foi tardio, essa foi, acho que, a minha sorte. A gente Foi uma sorte que eu tive de ter caído na mão de um médico que olhou para mim e sabia o que eu tinha, por causa dos sintomas, dos sinais. E ele fez um tratamento comigo que foi um tratamento bem agressivo, mas que permitiu que a doença ela não avançasse o quanto ela avança, né. Então eu era uma menina na puberdade, que é quando desenvolve, né, é por causa dos hormônios a doença. E para ser uma menina de 13 para 14 anos, que para de ir para a escola, que toma corticoide, que que incha toda, né, porque é o efeito do corticoide, que sente dores Então mudou articulares. toda a sua Mudou vida, tudo, total. tudo, tudo, Ele mudou precisou muito. parar muita coisa, né. Assim, eu não parava, né, eu continuava, mas eu enfrentei muita dor, eu não andava, eu não tinha cabelo, meu cabelo caía todo, eu cheguei a ficar sem nada do cabelo. Isso tudo numa fase da adolescência, e adolescente a gente sabe como é que é Sim, adolescente, né. é o momento da vaidade, né. E eu não vivia esse momento, porque, assim, era um momento que eu precisava ficar forte, porque eu tinha minha mãe, que eu tinha que olhar para minha mãe e falar assim: "Não, eu preciso cuidar da minha mãe, eu tenho que ser forte por causa da minha mãe". Tem um irmão de Meu irmão tem 10 anos a menos do que eu, então eu tinha um irmão de 3 anos, então eu tinha que ficar forte para o meu irmão não ver a irmã Nossa, dele sofrer, é né. difícil, né. Pois é. Ainda tem isso, né, a gente precisa ser forte pra gente e precisa ser forte pra outras pessoas. E eu me lembro quando meu irmão estava na escola, ele foi à festa da escola e a professora dele, ele tinha uns 5 anos, falou assim: "Não, você que é a irmã do Marcos?" Eu falei assim: "É. Nossa, ele fica tão triste quando você não está bem", então aquilo me deixava apavorada. Uhum. Uma coisa engraçada que me lembrei aqui, não, não vou chorar. Não, não posso chorar. O meu irmão Chorar também é um direito, é direito. é um direito É. nosso. Meu irmão, quando conheceu o meu médico, foi muito ele só ouviu o nome do médico, não, o nome do médico era Aldo. É doutor Aldo pra lá, doutor Aldo pra cá. Ele, quando conheceu o doutor Aldo, ele olhou para o doutor Aldo e ficou olhando assim como uma criança olha para um super-herói, sabe. Eh, o doutor Aldo era ídolo do meu irmão. Engraçado lembrar disso agora, mas foi isso que aconteceu. Então, assim, quando você precisa ser forte, e eu comecei a ser forte desde dali. A minha vida mudou, porque eu gostava de ir à praia, e eu não posso mais pegar sol, né, então mudou muito. Acaba que limita, né, de algumas Uhum. coisas, né. Mas dá para continuar, tanto é que eu tô aqui depois de 30 anos e firme e forte. Não tô firme por ainda, mas agora tá um pouco difícil. Não tá firme, mas Mas também não quebra, tá igual não, assim, a gente balança, mas não quebra. vai e volta, vai e Mas volta. quem, Fernanda, hoje está totalmente firme? Tá difícil. Não tá. É, Mas consegue, eu falo: "Olha só, a gente consegue". Porque muitas pessoas me procuram, quando falam assim: "Nossa, você tem lúpus", mas eu conheço gente que eu falo assim: "Também conheço, conhecia", mas a gente consegue, não existe, a gente não se limita a um diagnóstico, sabe. Eu não gosto muito de falar de mim, porque parece assim: "Nossa, chamar atenção para você", não.
Eu só digo assim, a gente não pode se limitar a um diagnóstico e dizer assim, poxa, o que aconteceu comigo? Porque eu tô assim, não, dá certo, vai dar certo, sabe? Pelo menos pensar, se agarrar a alguma esperança. E, tem que, tem que dar certo em algum lugar. Mas se não deu certo, aí fala assim, mas pelo menos eu tentei. E se não deu certo é porque de repente ainda não era o momento de dar certo. Pois é. Mas eu sempre digo isso, a gente vai tentar, vamos tentar desse jeito. E eu na minha cabeça ainda fui fazer uma faculdade dentro da área da saúde, ainda fui trabalhar dentro da área da saúde, ainda lidei com pessoas com o mesmo diagnóstico que eu. Então, assim, eu sempre soube tudo, o prognóstico, eh, os sintomas, o que poderia acontecer, o que pode acontecer, o que acontece com muitas outras pessoas, mas sempre assim, com o pé no chão, com Uhum. limite. E o que eu posso fazer nessa situação, o que eu não posso, é sempre assim, Até onde eu posso ir? até onde eu posso ir. Até onde acende aquela luz vermelha e fala assim, opa, aqui não dá mais, volta. Uhum. Eu percebo, Fernanda, que assim, hoje se fala mais do lúpus, né, como você disse, há anos Uhum. atrás ninguém sabia o que era. Uhum. Mas eu queria até saber de você, porque assim, a gente vive dentro de uma bolha. A grande Uhum. realidade é essa. Então, assim, hoje eu sei um pouco mais sobre lúpus porque eu conheço pessoas com lúpus, porque eu vivo num mundo onde eu conheço muitas pessoas com doenças raras. A Uhum. gente acaba que conhece grupos de pessoas com diversos tipos de CIDs diferentes. Então, será que realmente se fala do lúpus hoje mais do que deveria? Ou a gente ouve falar porque a gente está dentro dessa bolha? Eu acho que a gente ouve falar porque a gente conhece alguém, ou porque algum famoso tem. Agora, a população mesmo não tem acesso a essas Não. informações. O que ajuda as informações é, por exemplo, vou te dar um exemplo. Acho que foi ano passado que lançou um filme na Netflix chamado Além do Universo. Esse filme fala da história de uma moça com lupus. E ali nesse filme tem essa história. Ó, quem não assistiu já é uma dica. Não ganhei nada da Netflix, não, tá, gente? Não me patrocina, não ganha nada. E quem fez uma parte do roteiro foi um reumatologista. Então ali conta, eu não vou contar a história do filme, tá? Mas a Uhum. história, o romance da história, mas é baseado num filme da menina com lúpus. Então, quando lançou esse filme, muitas pessoas, influenciadoras digitais, fizeram conversa, roda de conversa sobre o lúpus. Só que quem são os influenciadores digitais são os pacientes, né, de lúpus. E elas contam as próprias histórias. Falta muito você pegar um médico, uma equipe multidisciplinar e Uhum. chegar e falar assim, não, é sobre isso aqui. Vamos falar a verdade, vamos tocar a real, vamos falar o que é. Outra pessoa. Lá mais abertamente, né? É. Astrid Eu Fontinelli. fui saber há pouco tempo o Da- que era lúpus. Pois é. Pouquíssimo tempo. Tem muita gente que ainda me pergunta o que que é. E eu acho legal. Quero mais Se é que está perguntando pergunte. já é Eu bom, já quero é que um bom pergunte. sinal. É. A Astrid Fontinelli, quando ela abriu o quadro de lúpus, ela abriu um quadro grave, dela tomar banho com água mineral. Isso acontece. Então, quando alguém fala assim para mim, a Astrid Fontinelli também tem isso? Tem. Não se fala muito. Sabe quem tinha lúpus? Michael Jackson. É, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar isso. Eu não sabia se era verdade, mas eu ouvi falar. É. Você sabe o que acontece nos Estados Unidos? Como todo mundo fala dos Estados Unidos. Existe um número menor de homens com lúpus, não é isso, Isso, a Fernanda? cada 10 pessoas, 9 são mulheres. É por causa do hormônio, né? Porque Uhum. é por causa do estrogênio e da progesterona. E nos homens é mais grave o caso, né? Uhum. Nos Estados Unidos, a população de lúpus é bem pouco. Tem muita gente, mas é muito difícil de diagnosticar. Não me pergunte o porquê. Mas eles se mobilizam demais. As pessoas, elas são unidas. Elas catam umas às outras na rua e fazem caminhada, fazem o dia.
da conscientização, Se fazem movimentam, né? muito, mas muito, 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 muito. União é uma coisa que falta. Uhum. União. Eu acho que essa dificuldade ainda no conhecimento, posso estar errada, tá? Mas eu acho que isso deve até trazer dificuldade até num diagnóstico. A gente deve ter pessoas que têm lúpus e não sabe que tem, Isso é verdade. por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô com uma manchinha, o que será que é? Muitas pessoas falam assim, olha, sabe que tem uma pessoa que trabalha comigo que está em dúvida de diagnóstico de lúpus, que tem isso, isso, isso. Aí assim, é a tal história. Será que está aumentando o número de pessoas com lúpus ou será que as pessoas estão procurando médicos, os médicos estão abrindo mais a Uhum. possibilidade, a ciência está aumentando, está ajudando, não é? As doenças raras, será que só agora existem as doenças raras ou elas já existiam e as Exato. pessoas não estavam investigando? Exato. Me desculpe, perdão da palavra, não sei se as pessoas vão gostar, mas assim, o que eu mais escuto assim, agora é moda o autismo. Não, não é moda não, Não é agora moda, as não. pessoas... Ele sempre existiu. Acontece que eles eram crianças, eles ficaram adultos. Exatamente. Acontece que agora existe, as pessoas sabem como, agora existe uma abertura para conseguir dar um diagnóstico, né? É sempre assim. Eu acho que é isso, as pessoas, se você não tem, como é que você vai saber aquilo ali se você não tem o conhecimento? Né? Como é que você vai, eu sou uma defensora ferrenha do SUS, tá? Eu amo o SUS, trabalhei sempre pelo SUS. Eu tenho um Zé Gotinha tatuado no braço, eu sou assim, não adianta. Não É adianta. SUS raiz. Eu sou, gente. Mas isso, não fala, gente, não fala assim não, porque antes de se falar mal do SUS, vai procurar saber como é que é a saúde pública de outros países que todo mundo adora falar. Vai falar do SUS para mim, não. Mas quando você pega uma pessoa em vulnerabilidade, lá, você tem um agente primário que não está capacitado, como é que você vai tratar aquela pessoa ali? A Exato. ciência não chega ali. Exato. Era exatamente o que eu ia falar para você. Eu acho que o maior problema, a maior dificuldade das pessoas com doenças raras hoje, eu falo pelo meu filho, pelo Lucas, que já foi internado, assim, várias vezes, você já acompanhou situações do Lucas internar e, assim, falta de profissionais qualificados. Uhum. E aí o que acontece? Ele bate no hospital, ele tem uma síndrome, ele tem epilepsia de difícil controle, mas a doença dele não é a epilepsia. A epilepsia, ela é um sintoma, é uma causa da síndrome que ele tem, que é uma síndrome rara, a Rasmussen. E aí toda vez que o Lucas vai parar no hospital, mas ele tem epilepsia. Mas ele é epilético. Então, assim, a pessoa que tem uma síndrome rara, uma pessoa que tem algum tipo de patologia como essa hoje, é até triste dizer isso, mas é uma realidade. Ela não pode ter um cálculo renal, Não. ela não pode ter uma infecção urinária, ela não pode ter uma simples virose. Qualquer coisa que o Lucas tiver, que ele for parar no hospital, é ocasionado, na cabeça dos médicos, pela síndrome dele. Porque ele tem uma síndrome rara. E não, ele tem uma síndrome rara, mas ele pode ter qualquer outra infecção. Graças a Deus, agora ele tá bem. Mas muitas das vezes o quadro piora, foi o que aconteceu com ele por conta disso. Entrou no hospital convulsionando. Ele está convulsionando porque tem algo irregular no corpo dele. E aí não faz uma investigação para saber se tem uma infecção, o que está acontecendo. Então, assim, o problema não está no SUS, o problema está na qualificação dos profissionais. Exatamente. Você pode estar no melhor hospital, 5 estrelas, ou você pode estar no postinho da família, que se você não tiver pessoas qualificadas, e eu não digo de instituições, eu digo de pessoas. Geralmente os profissionais são os mesmos. Exatamente. Às vezes aquele médico que está no hospital melhor da cidade, hospital particular, top de linha, de manhã, de noite, ele está dando plantão no hospital público. Então, não é o local, é o profissional, muitas das vezes, né?
E as pessoas não têm esse. Tem muitas pessoas que não têm esse cuidado, né? De falar assim: olha, vamos olhar, vamos ver aquilo ali. Ah, mas é o que você falou, o Lucas tem o diagnóstico A, então tudo é aquilo ali. Não, não, peraí, vamos ver, vamos fazer um exame mais complementar. Um exame complementar, não. Um exame mais apurado, vamos fazer. As pessoas não querem. As pessoas não querem, elas só te Exatamente. veem como um CID, eles não te Exato. veem como E tudo que pessoa. você tem é por conta daquele CID. Exatamente. É difícil, né? É complicado. E aí quem sofre, na maioria das vezes, é quem cuida, né? E Exatamente. por isso que eu admiro muito o seu trabalho. Porque hoje. Por isso que eu falo de verdade, admiro, porque você, Fernanda, você colocou a sua dor no bolso e foi cuidar da dor do próximo. É, a gente faz isso. E isso não é todo mundo que faz. Não. Seria maravilhoso se fosse, se as pessoas fossem mais empáticas, se as pessoas tivessem mais amor ao próximo. Porque hoje o que você faz, o que a Manu faz, é uma coisa assim que você não precisava fazer. Não. Você podia estar lá cuidando da sua saúde, do seu trabalho, da sua vida, mas você escolheu cuidar de outras pessoas atípicas, de outras pessoas que têm síndromes raras ou não. Como eu te disse hoje, infelizmente tem gente que fala do autismo como se fosse modinha, o que a gente sabe que não é, que infelizmente esse autista adulto hoje, uma vez ouvi um relato, quando eu fui para Paraíba a primeira vez, antes de fundar a Abra Rio, eu conheci foi a primeira autista adulta que eu conheci lá na Paraíba. E eu fiquei encantada em ouvir ela falar. Porque eu pude ouvir de um autista tudo que o autista sente. E ela falou para mim que quando ela era criança, que os pais dela batiam nela porque ela não queria tomar banho. E aí achava que ela era porca. E aí ela falou assim: quando a água batia no meu corpo, doía. Eu sentia dor quando a água batia no meu corpo. Ela falou: eu sentia um incômodo absurdo de sentir cheiro de tempero, cheiro de comida dentro de casa. E ela não sabia lidar com aquilo, ela não sabia o que era. Então, assim, esses autistas adultos que estão aqui hoje, que estão vivendo hoje, há anos atrás, eles foram tratados como loucos, Pois é, foram como doentes, pessoas excluídas da pessoas sociedade. excluídas, que Exatamente. muitas delas nem estão aqui hoje para contar a história, porque foi jogada em algum lugar de qualquer forma. Então, assim, a gente precisa, a primeira coisa é pedir que as pessoas aprendam a respeitar as diferenças. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu sempre digo isso para as pessoas. A gente precisa aprender a respeitar as diferenças. E assim, são diversas síndromes, eu poderia ser, muita gente já falou, mas seu filho tem epilepsia de difícil controle. Você pouco fala sobre a epilepsia. Eu falo quando eu vejo necessidade de falar, mas eu acho que assim, eu sou uma mãe atípica. O Lucas é atípico. Então eu tenho que falar de atípico. Eu não tenho que falar de CID, eu tenho que falar de atípico. A gente tem que falar de epilepsia, a gente tem que falar de autismo, a gente tem que falar de fibromialgia, de dor crônica, de Alzheimer, de Parkinson, porque são todas as pessoas que sofrem. Pois é a tal história, você falou Parkinson agora. Eu tô com meu avô tem 84 anos, meu avô, ele tá internado, ele tem Parkinson, né. Eu vou falar, vô, não briga comigo não, tá. Meu avô em 2017, meu avô ele fez uma cirurgia na coluna. E o hospital, ah, fez toda a medicação dele, tá. E sabe o que aconteceu? O hospital deixou de lado o principal diagnóstico dele, o Parkinson. Ele não tomou a medicação do Parkinson. Ou seja, o Parkinson dele deu uma piorada, mas a gente sabe que é uma doença que ela é evolutiva. É o que eu falo, às vezes, eu recebi vários relatos de pessoas que falaram que seus parentes também, quando foram ao hospital por algum motivo, para tratar, que tem Parkinson, para tratar de outras coisas, também
esqueceram da medicação do Parkinson. Eu falei, são idosos que esqueceram da medicação do Parkinson, né? De dar a medicação. Ou seja, anularam aquela. A gente falou o contrário antes, lembra? Uhum. Agora eu tô falando, anularam o diagnóstico de base para tratar primeiro a cirurgia da coluna, né? A dor, tudo mais. Uhum. E ele foi viver a vida dele. E agora não, agora ele está tratando. Ele foi internado. E eu fui descobrindo esses relatos, sabe como? Eu fiz uma campanha pedindo doação de sangue Eu vi, pro eu compartilhei. pro Hemocentro de Friburgo. Deu certo, tá, gente? Eu Obrigada. vi, graças a Deus, que bom. Deu certo tanto pro meu avô quanto pro Hemocentro de Friburgo. Que bom. Que bom. Que nesses relatos, eu recebi esses relatos, exatamente isso. Foram pessoas diferentes, que não se conheciam, falando comigo sobre isso. Nossa. Para você ver. Foi o que você falou, temos que nomear. Tem gente que não gosta. Olha, eu tenho isso. Você não precisa. Se essa pessoa não gosta de falar, olha, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, não tem problema. Essas pessoas precisam ser nomeadas. São pessoas, não são CIDs. Eu chego para você e falo assim: oi, eu sou Fernanda, eu sou CID 10 M32.1. Olha, você vai entender? De forma alguma. Não é? De forma alguma. O CID, ele existe, mas a gente são pessoas. É por isso que eu falo assim: se a gente pode ajudar e a gente gosta, a gente vai ajudar. Como você citou a Manu, eu acho a Manu uma pessoa maravilhosa. A Manu é uma pessoa fantástica, que ela diz. Se você chegar assim, Manu. Olha, ela se desdobra em 1 milhão. Olha, eu não sei como que ela tonta, consegue. Eu fico tonta. Eu também, eu não sei como que ela consegue. Eu fico tonta com tudo que ela faz, com as coisas que ela faz, com as pessoas que ela ajuda, que ali é uma família gigante, né? Porque ali não é só a casa, a casa típica, a casa rara, tem a feira, tem as mães, tem as crianças. E é o prazer, né? É o prazer dela pegar quando ela recebeu o diagnóstico do filho dela, ela falou assim: não, eu vou pegar essa força aqui desse diagnóstico e vou ajudar quem precisa. Você também faz isso. Eu vou te contar uma coisa que eu nunca, nem conta pra Manu. Bom, até ela nem vê esse podcast antes da gente, de eu falar pra ela, porque depois eu tenho que contar isso pra ela. Tá. Mas todo o meu trabalho começou com o projeto Lucas Esperança. Eu nem pensava em Abra Rio, em cannabis, nem passava essas coisas pela minha cabeça. Eu simplesmente, vendo a dor do meu filho e de outras crianças, de outras mães, eu comecei a ajudar essas famílias. Sim. E nasceu o projeto Lucas Esperança. Esse projeto sempre foi um projeto de acolhimento para pessoas com deficiências e a família. E nesse projeto eu sempre, assim, depois eu vou te mandar umas fotos, uns vídeos para você ver. Eu sempre fiz festa para as crianças, festa de Natal, de Dia das Crianças, roda de conversa, doação. Eu batia de porta em porta pedindo cesta básica, medicação, fralda, leite para ajudar essas famílias. Cheguei a começar a fazer uma Feira Esperança, que era uma feira para essas mães, fiz em alguns locais, feira para essas mães poderem apresentar os produtos delas. E aí, automaticamente, com o tratamento do Lucas, com a melhora do Lucas com a cannabis, a Abra Rio nasceu e a vida foi me encaminhando para onde eu estou hoje. O Lucas Esperança, ele não ficou de lado, mas eu acabei não conseguindo fazer as duas coisas. E muita coisa que eu fazia, eu passei a fazer menos. E o que sempre me moveu de verdade era fazer aquelas festas, aqueles eventos, estar com aquelas mães. E quando a Casa Típica nasceu, e eu comecei a ver o trabalho que a Manu fazia, falei, caramba, não parou. Aquelas mãezinhas que eu atendia, tá tudo lá na Casa Típica. Ai, que delícia, viu? Aquelas mãezinhas que eu comecei a ajudar na feirinha, levando para o Parque das Águas, levando para a Associação de Moradores, tá tudo na Feira Típica. Então, meu coração aqueceu. Eu falei assim, elas não estão desamparadas. Tá vendo? Sabe? Então, assim, Deus é bom demais. Eu acredito muito nas forças divinas, porque eu pensei, poxa, como que eu vou dar conta disso, daquilo? E aí a Manu fez. A gente nem se conhecia, Fernanda.
Meu Deus. A gente nem se conhecia. Manu, eu tenho certeza que ela não tinha ideia das minhas ideias, do meu projeto, quem eu era. E a Manu construiu tudo aquilo que eu sonhava em poder construir para aquelas famílias. Tá vendo? É assim, eu acho assim, as coisas boas elas vêm e as pessoas boas elas se encontram. Não adianta. E a gente se completa, né, no trabalho que a gente faz. Exatamente. E não adianta, gente. As coisas, quando as coisas são boas, as pessoas são boas, elas se completam e as coisas acontecem. Eu penso dessa forma. Eu conheci, ó, eu conheci Manu no ano passado na caminhada do autismo. Aí eu lembro o dia que eu te conheci, foi naquela reunião que nós fizemos aqui, lembra? Foi na Casa Girassol, não Foi na isso? Casa Girassol. Naquela vez da Casa Girassol, quando eu falei sobre doenças raras, no dia seguinte Manu me ligou pra gente montar o projeto da Casa Rara. Olha onde a gente está agora. Olha. Já que você está falando isso, conta um pouquinho pra gente como que funciona a Casa Rara. E fala um pouquinho também da Casa Típica, porque tá meio que junto, né? Como que é o trabalho que vocês fazem lá? Então, a Casa Rara, ela surgiu, né, de uma reunião, que foi uma reunião que nós fizemos, eu não lembro agora, Foi um gente. encontro de associações, isso. de ONGs, né, de grupos de mães. Isso, um encontro que Na Casa Girassol que também faz um trabalho incrível, maravilhoso, né? maravilhoso, maravilhoso. Aliás, só tinham pessoas maravilhosas ali. Ou não, deixa eu falar. Aí, Corta. Vamos lá. aí eu lembro que eu tinha participado de um congresso de doenças raras e tinha sido pedido e tinha muita gente, muitas pessoas, né, da comunidade das mães atípicas, né, dos autistas, né, e foi um pedido de socorro, né, as pessoas com doenças raras pedindo para que essas mães ajudassem na causa das doenças raras. E vou falar para você, as mães dos autistas, a família típica autista, né, porque agora eu falo dessa forma, elas quando querem se unir, elas são unidas. São unidas. E elas têm uma força que se todo mundo se juntasse, todo mundo com a mesma força que elas têm. Exatamente. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Nem elas conhecem o tamanho da força que tem. Se elas todas soubessem, assim, se essa comunidade toda se unisse, uma força bem, sabe? Elas têm uma força. É uma coisa inenarrável. Eu sei que eu vi aquilo ali, eu presenciei isso lá em Brasília, lá no Rolo Taxativo, contra o Rolo Taxativo, e foi uma guerra aquilo lá, tá? E assim, é uma força. Aí a gente estava ali, eu estava ali sentado, estava todo mundo falando. Eu lembro que você falou, não pode deixar de falar de doença rara, a gente precisa de ajuda. Eu lembro. Nossa, mas eu falei, eu me empolguei, todo mundo olhando para mim, depois eu falei assim, gente, eu estava falando eu sozinha, falando sozinha sobre isso. Depois eu falei assim, é porque quando eu disparo, quando eu me empolgo, eu vou. Mas marcou, viu? Eu não esqueci. Tá vendo? Obrigada, Marlene. É que eu sou professora também, né? Eu sou mãe de um jovem com doença rara. É impossível. Mas eu não sabia. Você não sabia. Eu não sabia. Muita gente não sabe. Eu não sabia. Eu não sabia. Porque ali a gente já tinha. Eu tenho prazer em dizer que eu tenho um filho raro. Raríssimo, mas maravilhoso. Vou te falar uma coisa que eu escutei. Minha joia rara. Vou falar uma coisa para você que eu escutei da psicopedagoga lá da Casa Típica, da Casa Rara. Foi a Paulinha, do Confabulando. Gente, foi a coisa mais bonita que eu escutei. Raros, nós somos raros. Porque todo mundo tem um quê de raro. As pessoas elas têm que entender que são raras para elas mesmas, porque as pessoas têm que entender que nem todo mundo tem acesso a gente. Assim, não foi uma conversa tão bonita, assim, tipo, cara, não deixa ninguém te fazer mal, ninguém te magoar, porque você é raro. Ela olhou pra mim assim, virou pra mim e falou assim, você é uma pessoa rara, Fernanda, não é só sobre isso, é sobre acesso, sabe? Não deixa ninguém te ferir, te magoar, te chatear. Foi num momento, assim, que a gente estava conversando tão que ela virou assim, mas não é só isso. Ela falou uma coisa pra mim tão bonita, e aquilo me marcou.
Falei, já passei por tanta coisa, não preciso passar por isso tudo de novo. Eu lembrei disso na época, foi um corte, mas eu vou lembrar, eu vou voltar para nossa conversa da Casa Rara, que é rara também. Então ali, foi naquela. Aí eu lembro que eu saí dali, fui andando, menina, naquele mesmo dia, quase meia-noite, meu telefone toca, era Emanuele. Emanuele falou assim: olha só, eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Eu falei, que isso, Emanuele? Você tá com um projeto lindo. Não, não. Se o meu objetivo é inclusão, eu tô fazendo errado. Se não tem raro, eu tô incluindo errado. Eu falei, pô, olha, aquilo me impactou de um jeito. Você vê a visão dela, né? Aquilo me impactou. Eu falei assim, pô, bom, eu consegui gritar, né? Alguém me ouviu. Alguém ouviu. E aí a gente foi e a gente começou a fazer o projeto da Casa Rara. Então, assim, a Casa Rara ela foi pensada para acolhimento mesmo. Acolhimento de pessoas com doenças e síndromes raras, para tirar dúvida, para chegar lá assim, olha, o que eu tenho? Meu filho tem isso, vamos lá. O que você tem? Vamos conversar. Olha, tenho isso, então vou te encaminhar para alguém, vou procurar saber o que é, eu vou explicar para a pessoa o que é. E a gente faz o atendimento, porque ó, a Casa Típica tem atendimento, né? Então a Casa Típica foi também criada para acolher as famílias atípicas, as pessoas com deficiência, né? A gente tem lá a nossa sede, lá no Fonseca. Que é linda demais. Linda, né? Roxa, né? Você olha assim. A minha cor, né? Eu posso dizer que eu amo. Menina, ela é demais. Você olha assim, você já vê aquele visualiza roxão, longe. olha, lindo, lindo, lindo demais. Então lá a gente faz atendimento das crianças e dos familiares também. Então, a gente tem agora atendimento de nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagoga, neuropsicólogo, deixa eu lembrar mais. É porque a gente está começando devagarinho. Tá com uma equipe bacana. A gente está com uma equipe boa. Fisioterapeuta, tá, gente? Também. Aí lá nós temos o espaço, a cafeteria, né? Que lá as mães atípicas, elas que comandam a cafeteria, com que elas fazem, né? Elas mesmas fazem, elas vendem, né? Nós temos lá locais para curso, tem curso de cabeleireiro para as crianças, para as mães, para todo mundo, tá? Não é só, é o que eu falo. Inclusão não é só pessoas com deficiências, inclusão é todo mundo. Não é porque nós somos excluídos que nós vamos excluir. Não é assim, né? Porque as pessoas distorcem. Porque as pessoas distorcem. Mas só para pessoas com deficiência, por que a pessoa sem deficiência está fazendo aqui? Não, gente. É para todo mundo. É isso. Tem curso de balé, tem capoeira, tem teatro. Agora a gente tá com colônia de férias. Tudo lá muito legal. na casa. Muito bacana. E foi pensado exatamente para empreendedorismo das mães atípicas, das famílias atípicas, para que elas possam ter a renda delas, para ajudar. E as mães que chegam na Abra Rio meio desorientadas, sem saber o que fazer, sem saber onde... Eu mando tudo para lá. Pode mandar. A gente tem lá... Vai lá na Casa Típica, vai procurar a Fernanda, procurar a Manu, que vocês vão ser acolhidas. Procura, que a gente sempre dá um jeito. A gente caminha, a gente vê... Por exemplo, quando chega alguém lá para ser atendido na assistência social, pela assistente social, aí tem a história do CID. Aí tem o CID lá. Aí quando é assim, olha, tem aqui uma síndrome rara, aí já manda para mim. Porque até os próprios profissionais que estão lá, que nunca tinham ouvido falar sobre isso, já estão se entendendo. Mais exatamente. Aberta, né? Já tem. E assim, eu achei legal também que a Casa Rara, ela já participou de eventos. Ela nasceu em outubro. E a gente já participou de evento da Semana Rara, lá no Rio, que acontece no Rio. Foi até bastante legal, porque teve a caminhada da Semana Rara. Foi muito
bacana. E quando tiver essas coisas assim, fala com a gente pra gente Não, a participar gente, junto. claro, O que eu puder contribuir, o que a Abra Rio puder contribuir, vocês podem claro, contar mas com a é gente, de óbvio, verdade. O com trabalho de vocês certeza, é lindo. com certeza. Você falou uma coisa importante, Fernanda, que é sobre essa força que a união faz, né? Sim. Isso é muito importante. Eu estava conversando sobre isso ontem na Abra Rio, conversando inclusive sobre uma situação que me incomoda muito, que é questão de como vive uma família típica, Uhum. né? Em questão financeira mesmo, das dificuldades, porque na maioria das vezes vive de benefício, aí se tem um benefício não pode ter o outro, Uhum. né? Infelizmente a gente tem questões assim que as pessoas muitas das vezes elas têm que viver na miséria, né? Uhum. Porque se ela tem um benefício, não pode ter outro, e daquele benefício ela tem que pagar um plano de saúde, às vezes Ai. a criança ainda usa uma fralda, um leite específico, enfim. E aí eu estava falando, como que a gente muda isso? E aí as pessoas estavam conversando comigo, falando, mas como que você vai mudar o sistema? Porque você vai fazer um PL. Aí o PL vai ser aprovado na Câmara. Aí vai para o prefeito veta. Aí não adianta nada, não resolveu nada. Eu falei, gente, meu nome é Marilene Esperança, não é à toa. Eu tenho. Se tem uma coisa que eu tenho é esperança, né? Então eu falei, eu penso da seguinte forma: a gente precisa fazer um trabalho de multiplicar a esperança. Sim. A gente precisa fazer com que essas mães entendam que elas precisam participar da política. Quando eu falo participar da política, não é nem fazer política, não quer fazer política que não faça. Mas, Fernanda, hoje em dia, quantas pessoas participam de uma audiência pública? Isso é verdade, é muito pouco. Audiência pública que às vezes está falando sobre a síndrome do seu filho. Está decidindo a sua vida. Não vai muito longe, né? A gente participou de uma que não tinha. E não tinha. As pessoas não vão. Eu sei que existe uma dificuldade de algumas pessoas de ir, mas eu acho que é importante a gente se esforçar e a gente ocupar esses espaços. Porque se você faz um movimento sobre um projeto que vai beneficiar a causa que você acredita e você enche aquele lugar de mães, de mulheres, de famílias que podem se beneficiar desse projeto. E aí vai lá, bate de porta em porta no gabinete e fala assim, aí ó, esse projeto aqui, ó, a gente precisa do seu apoio. Se o vereador se posicionar a favor, depois a gente tem como cobrar dele. Sim. A gente tem como bater lá na porta e falar, não disse que estava do meu lado? Então, assim, eu acho que falta muito esse posicionamento das pessoas, essa união das pessoas e as pessoas participando mais ativamente da política, porque os vereadores estão lá, não é um vereador porque é da sua região, mas todos são vereadores do município. Do município, exatamente. O prefeito é do município e trabalha para a gente, decidindo as nossas vidas. Então a gente precisa participar ativamente. Se não consegue ir lá, assiste pelo Facebook, as plenárias, vê o que está sendo decidido ali. Você vai falar sobre como tá as escolas, como tá a saúde. As pessoas não têm noção do que está sendo decidido na Câmara, do que está sendo votado. As pessoas não participam. E a gente só consegue mudar a realidade que a gente vive hoje, das dificuldades que a gente vive hoje com os nossos filhos, se a gente participar. Porque se a gente não estiver lá para pressionar, eles vão decidir do jeito que eles quiserem. Exatamente. Exatamente. É o que eu falo, se todos nós soubermos, se todas as pessoas tivessem a noção de todos os direitos que elas têm, assim, todo mundo, tá? Todo mundo. Não importa. Independente de qualquer coisa. O negócio ia estar bombando, sabe? Às vezes, isso que você falou, eu acho uma coisa muito importante. Quando você tá... Eu tô falando de uma experiência que eu tive, foi a que eu te falei. Eu estava em Brasília em 2022, meu pai mora em Brasília, eu nasci em Brasília, e eu estava acompanhando meu pai, uma questão de saúde do meu pai, e calhou de eu estar em Brasília quando teve a história do rol taxativo, né, dos planos de saúde. Que, aliás, é um absurdo, o que está acontecendo agora de novo, né? E você sabe o que eu acho engraçado? Eu vou falar, porque eu sou uma pessoa que falo, tá?
as mesmas pessoas que estavam lá no ano de 2022, em Brasília, lutando contra o rol taxativo, não estão lá. Sabe? Eu não tô lá porque eu tô aqui. Uhum. Mas enfim. Por quê? Por que será? Fica um pontinho de interrogação. Por que será? No ar, né? Quase bati no microfone. Sem querer, desculpa. É porque às vezes eu pego umas coisas assim, sabe? Tem coisa que dá ranço, né? Dá ranço. ok. Você sabe que ranços são eternos, né? Ranço quando garra. Assim, Quando garra, não larga. Garra. Então, é por isso que eu te falei, eu tava. Aí eu fiquei sabendo o que estava acontecendo, eu estava lá em Brasília, estava na casa do meu pai. Aí eu falei, vamos lá ver o que que é isso. Aí fui lá ver. Aí vi o que que era. Eu falei, já que eu tô aqui, então eu vou fazer. Olha, Marilene, vou falar para você, aquilo ali foi uma luta, o negócio era brabo, tá? Foi do STJ, aí aí o STJ aprovou o rol taxativo, aí foi uma gritaria, não sei o que, papapá, aí depois foi pra Câmara, foi uma confusão. Todo mundo lutando para derrubar o rol taxativo, lá. Tá, foi pra sanção do presidente. Tá, bonito, aham. Aí eu falei assim, em algum momento eu falei assim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá bom. Eu não tô dizendo que eu sou a melhor política do mundo, eu sou não. Eu falei, tá bom. Aí agora começou de novo. Eu tô vendo as mesmas pessoas que estavam no rol taxativo brigando aqui. Eu não estava aqui no Rio, mas eram as mesmas, são pessoas que eu conheci. Eu conheci muita gente. Aliás, se eu estou aqui hoje conhecendo você, se eu conheço as pessoas que hoje eu trabalho na Casa Típica algumas, é porque eu conheci do meio eu conheci muita gente. Uhum. Muita gente boa, tá? Muita gente boa. Outras não. Sabe aquele negócio? Você, obrigada, você, não sei o quê, você não. Tá? Então, aí estourou de novo. Cadê o foco agora de novo? Infelizmente. Infelizmente. Né? Por quê? Porque tem muita gente boa aí de novo, né? Lutando, que tá lá, tá brigando, mas cadê as outras pessoas? Não interessa. Não é fácil. Não. A gente tem tema para muito podcast aí para frente. Bom, Fernanda, infelizmente nosso tempo está acabando. Mas eu quero muito te agradecer. Eu que agradeço. Por estar aqui comigo, por estar participando aqui com a gente. Eu que agradeço. Quero agradecer, gente, aqui a participação dessa mulher maravilhosa. Quero agradecer aos meninos da UX Digital, que está sempre aí disponibilizando espaço para gente. Mais uma vez eu vou falar, tá precisando fazer conteúdo? Vídeo, foto, podcast, espaço lindo. É só chamar o X Digital. Vai lá no Instagram, procura eles, que os caras são top. Valeu? E é isso. Deixa suas considerações finais para o pessoal, para a gente se despedir desse podcast, porque com certeza eu vou te chamar para o próximo, que não vai faltar conteúdo. Então, eu quero agradecer você o convite. Muito obrigada. Eu fico muito lisonjeada de dividir uma conversa com você. Espero conversar mais com você, seja no podcast, seja fora do podcast, porque eu gosto muito do seu trabalho, sou uma admiradora do seu trabalho, em nível hard, muito, muito. O seu trabalho é maravilhoso. Eu sou uma ativista da sua causa mesmo, sempre. Muito. Você não tem noção de como eu adoro. Por favor, vá mais à Casa Típica, vá mais visitar. Sim, com certeza. Pessoal, agradeço aqui a Marilene. Se vocês quiserem visitar a Casa Típica, a Casa Rara, fica lá no Fonseca, na Rua Duarte Gavão, número 17, tá bom? Um beijo para todos. Gente, obrigada. Aproveitar e pedir vocês para seguir nas redes sociais, Casa Rara, Casa Típica, Abra Rio Oficial, Marilene Esperança,
Fernanda Pimenta. É Casa Rara _ Atípica. Casa Rara _ Atípica. E F Pimenta. F Pimenta. Isso. Ok? Gravou? E Abra Rio. Abra Rio Oficial, é uma com a fotinha roxinha, tá? E Marilene Esperança. Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente, por participar com a gente. Essa foi mais uma Hora do Café com Marilene Esperança. Beijo e até a próxima. Maravilhoso.